Olá, meu nome é Vivian Spode Coutinho, eu sou farmacêutica bioquímica e sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UFSPA. Para complementar o meu estágio na disciplina de Prática Didática 1, eu vou ministrar essa aula para vocês sobre a triagem neonatal pública. Agradeço à professora Bibiana pela oportunidade. O Ministério da Saúde tem programas de triagem neonatal para identificar inúmeras doenças no período neonatal, que inclui o teste da orelhinha para diagnosticar algumas deficiências auditivas, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, o teste da linguinha e, em especial, a triagem neonatal biológica, que é a triagem que nós vamos nos deter nessa aula. Então, falando um pouco do histórico da triagem neonatal biológica no país e no estado do Rio Grande do Sul. Em 1976, a APAE São Paulo começa a triagem neonatal para fenilcetonúria no Brasil. Em 1992, o Ministério da Saúde publica uma portaria que torna obrigatória a triagem neonatal para doenças metabólicas no recém-nascido e, além da fenilcetonúria, se começa a triagem para o hipotireoidismo congênito. Em 2001, o Ministério da Saúde lança a mão do Programa Nacional em Triagem Neonatal. E além da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito, se começa a triagem para anemia falciforme e demais hemoglobinopatias. E aí aqui, então, o programa ele estabelece serviços de referência, um por estado, e todos eles, então, têm um laboratório de referência e um ambulatório de referência, onde se faz a triagem das doenças, os exames confirmatórios e se oferece tratamento e acompanhamento por equipe multiprofissional por toda a vida do paciente afetado. Além disso, o Programa Nacional em Triagem Neonatal, ele institui os serviços de busca ativa, onde o paciente, quando ele tem algum exame alterado da triagem neonatal, ele não sai mais do radar do serviço até que se feche um diagnóstico negativo, esse paciente é liberado, ou se ele, então, confirma esse diagnóstico alterado, esse paciente segue em acompanhamento por toda a vida no nosso ambulatório. Em 2002, então, foi incluído no escopo da triagem neonatal a fibrose cística. Em 2014, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência da biotinidase. Em 2021, houve a publicação da Lei Federal número 14.154, que é uma lei que amplia a triagem neonatal para mais de 50 doenças. E todas essas doenças vão ser implantadas de forma escalonada através de uma portaria de financiamento, e essa portaria também vai dar as diretrizes de tratamento e de acompanhamento do paciente para cada doença. E aí, seguindo nesse fluxo de ampliação, em 2023 foi implantado no escopo da triagem neonatal a triagem para toxoplasmose congênita. Então, contando um pouquinho da história da triagem neonatal no estado do Rio Grande do Sul, em 1985 foi implantado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre o Laboratório Regional de Erros Inatos do Metabolismo, que se fazia triagem para fenilcetonúria. E também era uma triagem que se fazia basicamente para os pacientes que nasciam ali no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Não era um laboratório regional ou até mesmo estadual, tá? E aqui é importante citar a figura do Dr. Roberto Giuliani, um médico geneticista aqui do estado, que é pioneiro, então, na triagem neonatal no estado. Em 1994, a Faculdade de Farmácia da URGS começa a fazer a triagem neonatal para fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Aqui se tem um investimento estadual e aí então se forma esse laboratório de triagem neonatal centralizado no estado. Em 1999, o Hospital de Clínicas começa a fazer a triagem neonatal para anemia falciforme e demais hemoglobinopatias.
E em 2001, então, com o advento do Programa Nacional em Triagem Neonatal, a Faculdade de Farmácia, além da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito, começa a fazer a triagem para anemia falciforme e demais hemoglobinopatias, se tornando ser o laboratório de referência em triagem neonatal do estado do Rio Grande do Sul. E no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas tinha o ambulatório da triagem neonatal, né, o serviço de referência em triagem neonatal. Em 2007, o laboratório da Faculdade de Farmácia passou para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e atualmente o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas cedia tanto o laboratório de referência quanto o ambulatório de referência em triagem neonatal do estado do Rio Grande do Sul. Aqui eu trago para vocês um panorama a respeito da cobertura da triagem neonatal pública no Brasil. Então, no Rio Grande do Sul, a cobertura da triagem neonatal pública fica em torno de 77% dos nascidos vivos no estado, tá? Estima-se que 23% dos nascidos vivos façam a triagem neonatal na rede privada, mas como nós não temos esse dado concreto, a gente não sabe quantos bebês nascidos no estado não fazem a triagem neonatal. Então, isso é um dado que seria muito importante nós termos para poder, então, trabalhar nessa questão de sensibilização da população frente à coleta do teste do pezinho, tá? Mas o que eu venho trazer aqui para vocês, então, para vocês avaliarem assim a heterogeneidade dos estados, da cobertura dos estados. Então, tem estados que sequer informam a porcentagem da coleta, né, da triagem. Não se sabe se faz ou não a triagem neonatal nesses estados, né? E alguns estados com uma triagem muito baixa, que sabemos que são estados do norte do país, que são muito pobres e que 77% da população não tem plano de saúde, não teria condições de pagar um teste do pezinho privado. Então, bastante crítico isso, né? Temos estados, assim como o Distrito Federal e Minas Gerais, que já ampliaram a triagem neonatal por conta própria, então eles também têm uma triagem neonatal, uma cobertura bastante grande, porque aí as pessoas não utilizam planos de saúde, não precisam pagar pelo teste, porque tem um teste ampliado já na rede pública. Então, importante trazer esses dados para vocês, para a gente discutir mais adiante sobre a ampliação da triagem neonatal. Então, falando um pouco sobre o fluxograma da triagem neonatal. O tempo ideal de coleta é do 3º ao 5º dia de vida. Não deve ser antes das 72 horas de vida, em função das especificidades das doenças que nós triamos. Uma delas é a fenilcetonúria, que o bebê deve receber um aporte proteico para que, caso ela tenha fenilcetonúria, a fenilalanina possa estar aumentada e aí então nós poder detectar isso no teste, tá? Outro exame também que dá falsamente elevado é o TSH antes das 72 horas de vida. Então se estabeleceu que o tempo, o dia ideal de coleta é a partir do 3º dia de vida do recém-nascido. E por que 5º dia? Porque as doenças que nós triamos, algumas delas, o tratamento deve acontecer até o 15º dia de vida, para que nenhum sintoma ou sequela se estabeleça antes do início do tratamento. Então, se a criança coleta o teste do pezinho do 3º ao 5º dia de vida lá na maternidade, hospital ou posto de saúde, essas unidades coletadoras, elas têm 3 dias, em média, né, de tempo ideal para encaminhar esses exames para o laboratório. Quando essas amostras chegam no laboratório, o laboratório também tem um tempo ideal de 3 dias para cadastro dessas amostras e liberação dos resultados. Então, se a criança não tem nenhuma alteração, ok, o resultado é liberado ali em praticamente 5, 6 dias depois da coleta.
Mas se a criança apresentar algum exame alterado, nós fazemos contato, fazemos a busca ativa dessa criança, fazemos a recoleta. As unidades de saúde têm mais 3 dias para enviar essa amostra. O laboratório trabalha rapidamente, mas também teria 3 dias como tempo ideal de cadastro e análise dessa amostra alterada. Se confirma esse resultado alterado, essa criança é encaminhada para o ambulatório e o ambulatório teria então mais ou menos 3 dias para fazer exames confirmatórios, fazer exame clínico e fechar o diagnóstico e iniciar tratamento. Então vejam que todo esse ciclo deve acontecer antes dos 15 dias de vida para que a gente possa atender as especificidades das doenças triadas atualmente pelo programa em triagem neonatal público. Aqui eu trago um panorama brasileiro referente ao porcentagem das coletas realizadas no tempo ideal, né, do 3º ao 5º dia de vida do recém-nascido, e a mediana da idade do recém-nascido na primeira consulta, né, na consulta em que se fecha o diagnóstico e se inicia o tratamento das doenças triadas. Então, nessas barras cinza escuro, temos a porcentagem das coletas do 3º ao 5º dia de vida, da rede pública. Então, isso gira em torno de 54% a 60%, ou seja, 40% dos bebês triados na rede pública não coletam o teste do pezinho no período ideal. Então, é um dado bastante importante e que deve ser melhorado. No estado do Rio Grande do Sul, esse dado fica em torno de 76%. E a nossa meta é pelo menos atingir 85%. Tá? Trabalhamos capacitando a rede de forma consistente para que esses números melhorem a cada ano. E a mediana da idade do recém-nascido na primeira consulta, então, estão representados ali naquelas barras cinza claro, que também tem girado em torno de 29 a 43 dias de vida do recém-nascido. Lembrem que no slide anterior eu comentei que algumas doenças o tratamento deve acontecer até o 15º dia de vida para que nenhum sintoma ou sequela se instale. Ou seja, com esses números nós podemos dizer que algumas doenças estão sendo tratadas de forma um pouco tardia, mesmo sendo triadas de forma precoce. Falando então sobre o preenchimento dos dados do cartão de coleta do teste do pezinho. Nome da mãe e da criança, completos e sem abreviaturas. Muitas vezes a coleta do teste do pezinho acontece antes da criança ter registro, então o dado identificador da criança geralmente é o nome da mãe e a data de nascimento. Identificação do posto sem abreviaturas também, cada posto tem um código correspondente para a triagem neonatal e esse dado é muito importante que seja preenchido corretamente porque é através desse dado que nós vamos fazer a busca da criança através da unidade de saúde. Né? O peso é muito importante, uma vez que o peso é utilizado para avaliarmos os resultados da 17-hidroxiprogesterona, e depois nós vamos falar mais no detalhe sobre isso. Sexo feminino, masculino indefinido, né? O que vem a ser o sexo indefinido? É quando a criança nasce com uma condição clínica chamada genitália ambígua, onde não se consegue identificar se a criança é um menino ou uma menina. E essa condição está diretamente relacionada à hiperplasia adrenal congênita. Então, quando nós recebemos um cartão no laboratório marcado como sexo indefinido, esse cartão recebe um tratamento especial quanto à agilidade do cadastro, da análise, para que a gente possa liberar o quanto antes esse resultado, uma vez que nós estamos frente a um possível doente afetado por a hiperplasia adrenal congênita. Tá? Os telefones e endereços são os da família, também deve ser o mais completo possível, os mais completos possíveis, porque caso o posto esteja fechado no momento em que a gente está fazendo a busca, a gente pode fazer o contato direto com a família. A data de coleta e de nascimento, muito importante esses dois dados, não podem faltar no cartão,
porque são essas duas datas que vão nos dar a idade da coleta da criança e nos dizer se essa amostra é uma coleta precoce ou tardia. E isso é muito importante para que a gente possa avaliar os nossos resultados. Cartão SUS e CPF não são dados obrigatórios, caso a criança não tenha ainda registro na hora da coleta do teste do pezinho. Mas não se deve deixar de coletar o teste do pezinho por a criança não ter registro ou não ter cartão SUS ou CPF. O que determina a coleta do teste do pezinho é a idade, tá? Observar se esse cartão, o papel filtro, está dentro da validade, porque o papel filtro ele tem validade e cartões vencidos devem ser desprezados. E tem outras informações importantes no cartão, né? Informações de transfusão sanguínea, uso de corticoide pela mãe na última quinzena de gestação, presença de hilo meconial, prematuridade, idade gestacional, sexo, raça, gemelaridade e alimentação. Todos esses dados são importantes para que a gente possa, juntamente com os resultados dos exames, fazer uma avaliação criteriosa e ver se esses resultados realmente são compatíveis com aquela coleta e o momento da coleta e se deve haver uma repetição ou não de algum exame. E é importante registrar na caderneta de vacinação da criança a coleta para posterior análise do resultado. Então, o cartão ele tem na lateral um canhotinho destacável que deve ser entregue para a família fazer a busca desse resultado depois de 4 ou 5 dias. Então, vou mostrar agora um vídeo para vocês como se procede a coleta do teste do pezinho, para que a gente possa ver na prática essa coleta que parece simples, mas ela é cheia de detalhes, tá? Então, o material a ser separado é o cartão de coleta, a lanceta enviada pelo serviço, depois a gente vai falar um pouquinho em especial sobre a lanceta, luva de procedimento, algodão ou gaze, e um material para fazer asepsia, água ou álcool e caneta esferográfica. Então, se orienta o responsável pelo bebê ficar em pé, segurar o bebê na posição de arroto. Então, a profissional está fazendo asepsia do pezinho. É importante que não fique nenhum resquício de água ou álcool, porque pode hemolizar a amostra. Ela dispara a lanceta na região lateral do calcânio. Ela despreza a primeira gota. E aí ela segue, então, fazendo a coleta propriamente dita. Importante lembrar que é uma gota de sangue por circunferência do cartão, não podendo haver sobreposição de gotas, e as amostras de sangue elas devem atravessar por completo o papel filtro. E aí depois se faz uma leve compressão para estancar o sangue e pode-se fazer um curativo. Quanto à lanceta utilizada para a coleta do teste do pezinho, deve ser a lanceta enviada pelo serviço de referência em triagem neonatal, tá? Então, observem que a lanceta padrão, ela é mais curta e ela tem um bisel mais largo do que as lancetas convencionais de hemoglicoteste, teste rápido, porque ela serve para fazer um rasgo no pezinho do bebê. E ela é mais curta justamente para evitar algum dano ósseo ou lesionar algum nervo do pezinho do bebê. Então, sempre que vocês acompanharem uma coleta de teste do pezinho, lembrem-se que
a lanceta a ser utilizada é a lanceta enviada pelo serviço, que é uma lanceta especial para a coleta do teste do pezinho. Quanto à secagem do cartão, o cartão deve secar na posição horizontal de 3 a 6 horas a temperatura ambiente, e o cartão só deve sair da estante de secagem para ser embalado em qualquer tipo de invólucro, seja de papel, seja de plástico, se estiver completamente seca. A secagem forçada do cartão deve ser evitada, né? Botar embaixo do ar-condicionado, ali no vento do ar-condicionado, colocar na frente do ventilador, colocar no sol, ou então utilizar algum equipamento do tipo estufa, né, de aquecimento para secar a amostra. Isso geralmente leva a ressecamento da amostra e isso pode inutilizar a amostra. Assim como a amostra também não pode ser embalada molhada, porque ela hemolisa e a hemólise também nos leva a recoletas, tá? Então, muito importante ter esse cuidado com a amostra, preservar a amostra, a qualidade da amostra antes do envio dessa amostra para o laboratório. Quanto às reconvocações, temos as reconvocações por problemas técnicos e por confirmação de resultados. Esses dois tipos de recoletas, elas são feitas por telefone e são sempre urgentes. Então, quem atender esse telefone lá na unidade de saúde tem que entender que é uma informação que deve ser passada para a pessoa responsável por essa recoleta, e essa recoleta, então, deve ser feita de forma urgente, porque nós estamos frente a um paciente com um resultado possivelmente alterado, que tem que ser confirmado, e que, como são doenças muito raras, né, a gente tem que parar o que está fazendo e dar atenção para esses casos, para que a gente não atrase, em hipótese alguma, o fechamento no diagnóstico, tá? Mas temos algumas reconvocações que são em alguns períodos já pré-determinados. Por exemplo, se uma criança faz transfusão de sangue antes da coleta do teste do pezinho, essa criança vai ter que recoletar o teste do pezinho após 90 dias da transfusão sanguínea, para que todo o sangue do doador seja eliminado e aí então a gente possa fazer a dosagem, a determinação do perfil hemoglobínico deste bebê. Esse laudo ele vai sair sem o resultado da hemoglobina e vai sair uma informação de quando deve ser feita essa recoleta. Tá? Então, os nossos laudos eles são autoexplicativos e eles sempre orientam o que deve ser feito em cada situação de alteração. Tá? Da mesma forma, a gente tem uma recoleta pré-estabelecida já, que é o uso do corticoide pela mãe na última quinzena de gestação, que a criança deve recoletar o teste do pezinho do 15º ao 28º dia de vida. Então, esse corticoide da mãe tem que ser eliminado para que a gente possa verdadeiramente dosar a 17-hidroxiprogesterona no bebê. Tá? E aí, então, também esse resultado não sai no laudo, e aí sai a informação de recoleta após 15 dias de vida do recém-nascido. Então, como interpretar esses resultados das doenças triadas, né? Para a fenilcetonúria, o analito que nós utilizamos, que nós analisamos no laboratório é a fenilalanina. O resultado normal é até 4 mg por decilitro. Acima disso, temos resultados alterados. E resultados acima de 9, esse paciente vai direto para a consulta sem a necessidade de fazer uma recoleta do teste do pezinho, porque estamos frente a um resultado bem alterado e que temos que correr com esse diagnóstico. Tá? No caso do hipotireoidismo congênito, o analito que nós avaliamos no laboratório é o TSH, resultados até 6 é normal, e resultados acima de 9 são resultados, então, indicativos de doença mesmo, e aí, então, nós encaminhamos esse paciente direto para consulta, sem a necessidade de confirmar em papel filtro, o TSH. No caso das hemoglobinopatias, nós fazemos a eletroforese das hemoglobinas, tá? E o resultado normal, que é o esperado, é o resultado da hemoglobina F mais a hemoglobina A. A hemoglobina F, a hemoglobina fetal, é uma hemoglobina que tem uma afinidade maior para o oxigênio e ela está presente então no recém-nascido.
E aí, ao longo do tempo, essa hemoglobina fetal vai sendo degradada e aí o indivíduo vai ficando só com a hemoglobina A presente no seu sangue. Esse é o normal. Mas nós temos hemoglobinas variantes, que são as hemoglobinas S, C, D e E. Quando elas estão em conjunto com a hemoglobina A, e a concentração da hemoglobina A é maior do que a das hemoglobinas variantes, nós temos um resultado que nós chamamos de traço ou uma heterozigose. Mas esse paciente não é doente, ele apenas carrega o traço de uma mutação da hemoglobina. Temos também alguns casos de doença, né? Que é quando não temos a hemoglobina A presente ou quando temos uma concentração diminuída da hemoglobina A. Então, nos casos FS, FC, FSC, FD, FE, são pacientes com anemia falciforme ou doença falciforme. E os pacientes com talassemia são aqueles pacientes que apresentam uma variante, S, por exemplo, e uma concentração diminuída da hemoglobina A. E aí, então, nós temos os pacientes então, eles podem fechar um diagnóstico de talassemia ali depois dos 6 meses de vida que se fecha esse diagnóstico, tá? Então, pacientes que fazem coleta do teste do pezinho depois de uma transfusão sanguínea, esses pacientes precisam esperar que esse sangue do doador seja todo eliminado para que a gente possa confirmar esse resultado. Tá? Então, isso, como eu falei anteriormente, é importante que seja sinalizado no cartão se o bebê fez a transfusão sanguínea antes da coleta, para que a gente possa repetir posteriormente e confirmar esse perfil hemoglobínico. Para a fibrose cística, o analito que nós usamos é a tripsina imunorreativa e o valor de referência é até 70 nanogramas por ml. Acima disso, consideramos resultados alterados e esse paciente então é encaminhado para fazer, depois de 2 amostras alteradas, é encaminhado para fazer o teste do suor para o fechamento do diagnóstico, tá? Que é o exame padrão ouro para a fibrose cística. Lembrando que o IRT ele só serve para triagem até 30 dias de vida. Depois de 30 dias de vida do recém-nascido, os valores de IRT começam a cair e aí ele não serve, esse analito não serve mais para diagnóstico, para triagem da fibrose cística no teste do pezinho. Então, é importante ressaltar aqui que coletas com mais de 30 dias de vida do recém-nascido, o bebê está perdendo a oportunidade de ser triado para fibrose cística e aí ele deve ser acompanhado na rede, então, com um olhar especial para essa doença. A deficiência da biotinidase, nós dosamos a atividade da enzima biotinidase e resultados abaixo de 70 são resultados alterados, tá? Como a enzima ela é muito lábil, quando as amostras são expostas a calor excessivo, umidade excessiva ou ficam muito tempo paradas na unidade de saúde, a gente começa a perder a atividade dessa enzima e aí então, por esse motivo, nós temos um número bastante elevado de falsos positivos para a deficiência da biotinidase. Então, por isso, sempre cuidar muito bem dessa amostra depois de seca e enviar o mais rápido possível para o laboratório para que a gente não perca a qualidade da amostra, tá? No caso da hiperplasia adrenal congênita, o analito que nós dosamos é 17-hidroxiprogesterona, que, como eu comentei para vocês, temos 4 faixas de peso de acordo com 4 faixas de valores de referência para 17-OHP. Então, por isso que nós precisamos do peso dessa criança para saber se esse resultado é alterado ou não, né? E devemos recoletar esses testes para 17-hidroxiprogesterona, caso a mãe tenha feito uso de corticoide na última quinzena de gestação. A toxoplasmose congênita, o analito que nós dosamos é a IgM contra o Toxoplasma gondii. Tá? Então, o resultado esperado ou normal é o não reagente, mas temos resultados, então, indeterminados e reagentes que essa criança, então, deve coletar a sorologia para fazer IgG, IgM. A mãe também deve ser acompanhada
para ver se esse paciente realmente teve exposição ao Toxoplasma gondii ou não. Falando sobre a ampliação da triagem neonatal, de acordo com a Lei Federal 14.154 de 2021, ela amplia a triagem em 5 etapas. A primeira etapa já está completamente implantada. A etapa 2 compreende as galactosemias, as aminoacidopatias, distúrbios do ciclo da ureia, distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos. E aqui nessa etapa, com exceção das galactosemias, as demais doenças elas são triadas num equipamento especial chamado espectrômetro de massas em tandem. Aí aqui nós vamos ter uma revolução na triagem neonatal, porque aqui com um único picote da amostra de sangue, nós podemos fazer a triagem de até 30 doenças, com um único picote, tá? Mas é um equipamento, uma tecnologia bastante avançada, que precisa de RH especializado para analisar os resultados que saem desses equipamentos, né? Além do que são equipamentos muito caros, ou seja, o Ministério da Saúde vai ter que dispor de um financiamento bastante elevado para poder fazer com que os laboratórios de referência em triagem neonatal dos serviços de referência possam ter esta tecnologia implantada lá, tá? Então, esse é um grande desafio quando se fala já na etapa 2 da ampliação, tá? A etapa 3 é compreendida pelas doenças lisossômicas, que também são triadas no espectrômetro de massas em tandem. Depois a etapa 4, que são as imunodeficiências primárias, aí nós já temos um outro tipo de metodologia e de tecnologia a ser implantada num laboratório de triagem, que é o PCR. Tá? E etapa 5 também, né, a atrofia muscular espinhal, também essas duas últimas etapas são feitas por PCR. Então vejam que a partir então de um certo momento ali da etapa 2 até a etapa 5, nós temos que ter um incremento financeiro muito grande nos laboratórios de referência de triagem neonatal do país, para que a gente possa fazer essas análises e não só fazer as triagens, né, mas também os fechamentos de diagnóstico, todo o tratamento e todo o acompanhamento por equipe multiprofissional aí desses pacientes afetados por essas doenças. E falando nos desafios para ampliação da triagem neonatal, como eu citei anteriormente, o investimento financeiro é muito alto. Aí também a gente já comentou na aula sobre a heterogeneidade dos serviços de referência em triagem neonatal. Muitos deles não sequer nem informam se fazem ou não a triagem neonatal, se as amostras chegam no tempo adequado nos serviços de referência para fazer as análises. Então, essa heterogeneidade dos serviços é que também dificulta a ampliação da triagem neonatal, porque se entende que ainda temos muito a olhar para 7 doenças triadas atualmente, quanto ao tempo ideal de coleta do teste do pezinho, ao tempo ideal de início de tratamento, a distribuição dos medicamentos para essas pessoas afetadas e acompanhamento adequado. Então, a gente vê que o Ministério da Saúde, primeiro, está tentando tornar a triagem neonatal um pouco mais homogênea no país, para então dar um passo seguinte na questão da ampliação. Tá? Então, falamos sobre o alto investimento e uma coisa importante a se destacar, né? Aqui o Rio Grande do Sul é um estado continental, temos uma boa comunicação com as 1.500 unidades coletadoras do teste do pezinho, o estado fornece, paga o SEDEX para que todas essas amostras sejam enviadas de forma muito rápida para o serviço de referência, né? Alguns municípios que não têm agência do correio ou então que a agência do correio não abre todos os dias, ainda tem um carro da Secretaria da Saúde que vem a Porto Alegre, então traz esses cartões
Então, ainda nós temos uma malha de envio desses cartões muito fácil, né? Não podemos comparar com estados do norte do país, onde a principal via de transporte desses cartões é fluvial. Então, além de ser demorado, ainda a amostra fica sujeita a calor extremo, a umidade extrema, o que pode inviabilizar as análises do teste do pezinho, tá? E considerando que nós temos que ter equipes especializadas, não só nos laboratórios, mas também nos ambulatórios, para que os pacientes sejam atendidos de forma adequada e de forma a se realmente atender às especificidades das doenças triadas. Porque nada adianta se investir milhões na triagem se a gente fecha um diagnóstico e não consegue dar o tratamento adequado e no tempo adequado. Bom, e uma pergunta bastante comum, né? Por que o teste genético, que pode identificar até 540 doenças, né, que se manifestam na infância, por que esse teste não substitui a triagem neonatal convencional, tá? Na verdade, esses testes genéticos, eles servem para complementar a triagem neonatal biológica, né, ou bioquímica. Por quê? Por que ele não substitui, né? Porque muitas vezes o paciente tem alguma mutação, mas ele pode não desenvolver a doença ao longo da vida, né? Outras vezes o paciente tem uma mutação ainda desconhecida, que ainda não foi relatada, mas esse paciente tem já uma alteração bioquímica. Então, nesse caso, a alteração bioquímica ela vem antes, né, de um painel genético adequado para aquela criança ou que vai identificar essa mutação desconhecida. Então, por esse motivo, não se substitui a triagem neonatal convencional pelo teste da bochechinha, né? Ou testes genéticos. Tá? Então, é importante, já que nós estamos numa disciplina de genética clínica, né? Tocar nesse assunto, mas os testes genéticos eles são muito importantes para complementar o diagnóstico e poder direcionar alguns tratamentos, inclusive. Aí eu quis trazer um caso clínico para a gente discutir, tá? Então, um cartão que teve sua coleta perfeitamente realizada, o cartão estava dentro da validade, tá? Foi preenchido com as informações necessárias, tá? Nome, identificação do posto, peso, sexo masculino, não era gemelar, não era prematuro, a raça preta, importante esse dado, alimentação leite materno, transfusão não, o uso de corticoide pela mãe na última quinzena de gestação não, e ilho meconial não. Ilho meconial é uma condição clínica que a criança nasce com uma obstrução no intestino e que está diretamente relacionada com a fibrose cística. É importante comentar isso com vocês, mas nesse caso a criança não apresentava ilho meconial. O resultado do teste do pezinho desse bebê foi normal. Ele apresentou um perfil eletroforético para hemoglobina de Fas, ou seja, um heterozigoto para um traço falcêmico, né? Mas é um caso que não indica doença, não requer recoleta e nem acompanhamento especial desse paciente, tá? Mas essa criança com 1 ano e meio de vida foi atendida numa emergência e lá na emergência solicitaram um hemograma, porque essa criança estava com um quadro de pneumonia. E nesse hemograma foram encontrados os seguintes achados: drepanócitos, que são as hemácias em foice, hemácias em alvo, hemoglobina de 4 gramas por decilitro, ou seja, criança bastante anêmica, hemácias fragmentadas, ou seja, hemácias que passaram pelo baço e que o baço reconheceu como
inadequadas e acabou tirando um pedacinho delas, né? Indícios de prematuridade das hemácias, então reticulócitos, anisocitose, poiquilocitose, policromatofilia, presença de corpúsculos de Raujoly, leucocitose, plaquetopenia, hematócrito muito baixo e na bioquímica ela apresentou aumento de bilirrubinas. Ou seja, um quadro de anemia falciforme e um quadro de anemia hemolítica, né? Porque as hemácias em forma de foice, elas aparecem apenas nos pacientes em que realmente tem a doença falciforme, em que não tem a hemoglobina A na sua composição, tá? Então, o que está acontecendo de errado com esse paciente, né? Fizeram contato conosco para confirmar se o resultado desse paciente realmente era FAS. Nós tínhamos a amostra na época e fizemos e realmente confirmou um traço falcêmico, né? No cartão, como nós ouvimos no slide anterior, era a transfusão não. Mas veio uma amostra dessa criança, nós fizemos uma nova amostra, né? Fizemos a análise e o resultado foi FS. Como essa amostra tinha sido coletada, a primeira amostra tinha sido coletada no hospital, eu fiz contato com o hospital para saber se essa criança não tinha realmente feito uma transfusão sanguínea antes da coleta do teste do pezinho. E realmente ela tinha feito uma transfusão sanguínea. E no cartão foi marcado não. Então, aquela hemoglobina A que apareceu naquela primeira dosagem do teste do pezinho era uma hemoglobina do doador. E como que sairia esse laudo se tivesse vindo a informação de transfusão sim? Esse dado da hemoglobina seria suprimido e sairia uma informação no laudo de que essa amostra deveria ser reanalisada após 90 dias da transfusão para confirmação do resultado das hemoglobinas. Ou seja, pessoal, eu trouxe esse caso aqui para vocês porque essa criança ficou vagando pelas emergências com quadros infecciosos, quadros de crises oclusivas dolorosas, correndo o risco de ter um AVC ou então vir a óbito em função de alguma infecção aguda, tá? E ela poderia, ali antes dos 2 meses de vida, começar a fazer uma terapia profilática com antibiótico terapia e ser totalmente acompanhada de forma adequada para essa doença. Então, é muito importante que todas as informações do cartão elas sejam muito bem preenchidas e preenchidas com responsabilidade, porque este problema não acabou por aqui, né? Porque se essa criança tivesse recebido um diagnóstico no tempo adequado, essa família também teria tido um aconselhamento genético e teria tido a oportunidade de escolher se iriam querer ter outras gestações e correr o risco de ter outro bebê doente. E quando isso aconteceu, essa mãe já estava gestante novamente e o bebê que nasceu doente também. Então, acho que é muito importante trazer esse relato aqui para vocês, para uma disciplina de genética, para vocês entenderem não só, né, a importância de tudo isso que aconteceu, mas também a importância de um aconselhamento genético bem feito. Pessoal, aí eu deixo um questionário de avaliação com algumas perguntas breves para vocês responderem, bem como a avaliação da aula, que é bem importante para que eu possa fazer um relatório, então, final desta aula. Aqui eu deixo para vocês as referências utilizadas para vocês buscarem mais informações a respeito da triagem neonatal. A principal delas é o Manual Técnico da Triagem Neonatal Biológica, onde vocês podem encontrar mais detalhes em relação às doenças triadas, bem como a técnica da coleta e demais informações, tá? Então, fica esse material aqui, caso vocês tenham interesse em aprofundar os conhecimentos de vocês em relação à triagem neonatal. Pessoal, agradeço muito a atenção de todos
e me coloco à disposição, aqui está meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram complementar o conhecimento de vocês com alguma informação. Eu me coloco à disposição também, caso vocês queiram conhecer o Laboratório de Referência em Triagem Neonatal, nós podemos agendar uma visita. Muito obrigada, um abraço a todos.